não o melhor candidato, o melhor presidente para o país é o Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa com as mesmas convicções, a mesma visão de mundo que o pai, mas alguém mais polido, com uma formação maior, um pensamento estratégico maior, relacionamentos internacionais, política externa, uma visão de política externa incomparavelmente superior. Um cara que tem trânsito nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Polônia, além de, claro, como bem disse e noticiou o Metrópolis, é o candidato preferido do Trump. E aí você compara, por exemplo, com o Tarcísio. Qual é a visão dos americanos sobre o Tarcísio? Tá aqui. Coincidentemente, a mesma que a minha. É um bom governador, com várias características positivas, mas que não é uma pessoa forte, combativa e contra o sistema. Ele é o cara, e essa frase ecoou muito aqui nos Estados Unidos, que fala que o Alexandre de Moraes a gente não derrota, a gente se junta a ele. Ele é o cara que vê a China com simpatia, como se fosse um parceiro normal. A China, Bélgica, Estados Unidos é a mesma coisa, investidores internacionais. Uma pessoa que também é bem vista e que transita entre os globalistas, entre a elite global que o Trump abomina. Ora, o nosso movimento é um movimento antissistema. Tarcísio é um candidato do sistema. Se o Tarcísio, eu digo a vocês aqui, falo aqui no Paulo Figueiredo Show em primeira mão, se o Tarcísio for o candidato a presidente com o apoio do presidente Bolsonaro, eu vou tentar me lançar candidato a presidente. Para ganhar? Não, imagina, não tenho essa pretensão. Apenas para me colocar como o candidato anti-sistema. Deixe o Tarcísio ser o candidato do sistema. Eu vou me colocar como candidato anti-sistema. Não tem problema nenhum em perder. Você não vai gostar de me ver nos debates? Como eu falei no início do programa, Pimenta vai estar presente em todos os debates. Quando o Tarcísio vai, não, veja bem, nós temos que fazer tudo com muita moderação, com muita prudência. Comigo vai ser tiro, porrada e bomba. Não dá para alguém que permita que as instituições brasileiras sejam capturadas. Eu disse isso ao próprio Tarcísio. E essa é uma crítica ao caráter dele, pessoal? Não. É uma constatação de que ele é um candidato que não representa as ideias nacionais populistas antissistema no movimento no qual eu me insiro hoje. E que eu considero correto para os tempos de hoje. É o que eu acho que faz o mundo melhor. O mundo precisa de uma postura antissistema, porque o sistema se tornou tirânico. Agora, o candidato, óbvio, o candidato que tem que ser o candidato, caso não seja Jair Bolsonaro, lembrando aqui que tudo isso que a gente está discutindo é sempre claro, caso não seja Jair Bolsonaro, é que o Eduardo seja o candidato. E vejam, um homem que está com zero publicidade, que está exilado do Brasil, que nem se colocou como candidato, e na primeira pesquisa pública do Paraná Pesquisa já aparece empatado tecnicamente com Lula. Eu fico imaginando o potencial de quando saírem as sanções dos Estados Unidos que são capitaneadas pelo Eduardo. Imagina o tamanho da força que ele vai ter. Então você tem o candidato do STF, do sistema, que é o Tarcísio, que não pode ser o candidato do povo. Então quem será o candidato antissistema? O presidente Jair Bolsonaro vai escolher alguém. É impossível ser o Tarcísio sem a escolha do presidente Bolsonaro. Mas caso o presidente Bolsonaro escolha o Tarcísio, eu não participarei dessa escolha e está tudo certo. Como eu disse, eu já brinco aqui. Eu não sou bolsonarista. E meu apoio não tem relevância nenhuma. Se o candidato for Jair ou Eduardo, eu acho maravilhoso. Eu serei grande entusiasta de qualquer um dos dois. Com todas as minhas críticas à postura estratégica do Jair. Mas não sendo nenhum dos dois, se me desculpem, eu não participarei disso. Porque não acho que nenhum candidato dos outros candidatos avance as minhas ideias. Não, e a Michelle? Não, nada contra a Michelle. Pelo contrário, acho uma primeira-dama absolutamente incrível. A melhor primeira-dama. A Marcela era boa também, mas ela é a melhor primeira-dama desde Dona Dulce Figueiredo. Só que, como alguém que é neto de uma primeira-dama, ser primeira-dama não é qualificação suficiente para ocupar a função mais importante do país.
Não dá para você comparar anos de preparo, anos de experiência nacional e internacional, um profundo domínio das correntes políticas que estão no mundo, com a mera experiência de ser a esposa do presidente. O que não significa que não seja um quadro excelente, por exemplo, para o Senado. Porque é porreta, né? Dá saudade do tempo que a gente tinha uma pessoa assim. Principalmente com contraste com a Janja. E é uma excelente candidata. Mas é a melhor pessoa para governar? Eu acho até uma maldade você colocar uma pessoa para fazer uma função para o qual, se você me botar para pilotar um B2 Spirits, eu vou falar assim, porra, a única coisa que eu fiz foi jogar Flight Simulator no Windows 95. Eu não acho que isso me qualifica para ser um piloto de um B2 Spirits. Ah, mas e o Lula? O Lula também não tem condições. O Lula é um homem que vive a política há 40 anos. Ainda assim, faz essa bosta que faz. Então esse argumento não é um bom argumento. De forma que alguém precisa ser o candidato antissistema. Alguém precisa ter o discurso antissistema. Alguém no Brasil. E eu acho que é uma loucura que esses acordos de bastidores estejam sendo feitos, e estão, acreditem em mim, sem a resistência necessária do próprio presidente Bolsonaro, que está acuado, permitindo Tarcísio como um candidato de consenso do sistema. Me desculpem, eu não vou ficar calado vendo um candidato do sistema. Não vou. Ah, mas Paulo, o que interessa a você? Eu falo, eu não tenho preocupação com o que interessa. Eu não quero ser presidente. Eu quero marcar uma posição. E eu acho que isso tem valor. Eu acho que todos nós temos que marcar a nossa posição. Não temos que aceitar de cabeça baixa que fulano de tal foi endossado para ser candidato. Não temos. Já vimos as péssimas escolhas que o presidente Bolsonaro fez no passado. Olhem quantas escolhas, quantos ungidos foram um desastre completo. Não vou nem entrar aqui nessa longa lista do programa. E o que eu posso dizer a vocês é, nos Estados Unidos, o candidato preferencial dos Estados Unidos, que são aqueles que estão tentando vir em nosso resgate, é Eduardo. Qual o peso que isso vai ter? Veremos.